Amém? Segundo Timóteo, sem mais, né? O tempo é curto, a hora voa. No 2 Timóteo, irmãos, capítulo 3, verso 12. Deus é maravilhoso. Tem nos fortalecido nesses dias. O ano da maturidade, hein? Vamos avançar, vamos crescer, amadurecer, manifestar esse reino maravilhoso conscientes de tudo aquilo que nos rodeia. O cristão maduro, ele sabe de tudo aquilo que está à sua volta, sabe de cada circunstância, porque o cristão maduro, ele conhece a palavra. Então, ele sabe de tudo o que o rodeia. A mensagem de hoje, irmão, não é para te desanimar de maneira nenhuma. Pelo contrário, é para te encorajar. Nós vamos olhar na palavra, Deus vai nos levar a ver algumas circunstâncias claras na palavra, no Evangelho, mas não é para você ficar com medo, não é para você ficar abatido, muito pelo contrário, é para olhar o exemplo, olhar a verdade da palavra e seguir o exemplo daqueles que perseveraram. Então isso é alcançar e atingir a maturidade. Um cristão consciente sabe para onde vai, sabe para onde está indo, não está perdido e não está atrasado. Ele sabe que tem uma eternidade para viver ao lado do Mestre. Né? Além da graça da salvação, que alegra o nosso coração e nos move, né? Nós temos um propósito a cumprir e uma eternidade para desfrutar. Então, não tem nada que vai parar um cristão verdadeiro, genuíno. Amém? Vamos ler o texto, vamos orar. Esse versículo tão precioso me chamou a atenção. Deus falou no meu coração muito por ele. Eu vendo o amor de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, dando a ele várias direções, incentivando ele, né? Esse jovem pastor a continuar caminhando. Ele fala esse versículo aqui dentro de uma ocasião e o Senhor me prendeu nele, me fez ver os profetas, os apóstolos, Cristo e cada seguidor de Jesus nessas palavras aqui. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse é o texto para essa manhã. Pai amado, nós estamos em sua casa, na sua presença, e essa é a tua palavra, Senhor, ministrada ao nosso coração. Tudo aquilo que o teu Espírito, Senhor, tem falado ao meu, essa manhã o Senhor possa transmitir à sua igreja, dando-nos um coração disponível a ouvir, a obedecer, Senhor, a tua palavra. E eu sei que vamos sair daqui animados, encorajados, fortalecidos nesse dia que o Senhor preparou para nós cultuarmos o seu nome. Seremos ricamente abençoados pela sua palavra, instruídos pelo seu Espírito, encorajados pelo seu Espírito a prosseguir e a cumprir o propósito que o Senhor determinou. Nós cremos nisso, Pai. Ajuda-nos nesse ano a amadurecer, a sermos fortalecidos, Pai. É o que eu oro. Fortaleça a sua igreja, anima-os, encoraja-os, prepara-os, capacita-os, Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem a realizar em nós e através de nós. É o que nós oramos, Senhor, nessa hora e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tema para essa semana tem célula na quinta-feira. Então, o tema para você anotar e compartilhar na sua célula é maturidade em meio à perseguição. Amém? Esse texto aí, esse versículo é o ponto de partida para nós nessa palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra simples, direta, e nós vamos olhar alguns textos dentro da palavra de Deus em cima desse. Mas é uma verdade que Paulo deixa claro aqui. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E nós temos falado sobre essa palavra, viver piedosamente, esses dias, né? Quando decidimos, amados, seguir Jesus, talvez inicialmente o cristão, principalmente no começo da sua caminhada, ele não tem o profundo conhecimento das Escrituras. Então, inicialmente, nós não vamos ter a dimensão de todas as circunstâncias que vão cercar a vida de um seguidor de Jesus, de um cristão, daquele que confessa a sua fé nesse Senhor, que é o único
salvador da humanidade. É o único caminho que vai até o Pai. Mas quando nós enxergamos isso, ele ilumina o nosso coração para crer, a vida da pessoa muda totalmente. As circunstâncias ao redor da pessoa vai mudar totalmente. O mundo espiritual à sua volta, né, vai reagir a essa decisão. Isso é claro. E nós vamos ver isso nas Escrituras. Nós vamos ver Jesus alertando, nós vamos ver a reação dos discípulos. Aquilo que Jesus alertou acontecendo na vida dos discípulos. O que Paulo está falando a Timóteo aconteceu na vida dele, aconteceu na vida de Jesus, dos profetas no passado. Perseguição por obediência a Deus. Perseguição por rendição a Deus. Perseguição porque você creu em Jesus, em um cristão verdadeiro, e que vive piedosamente, vai ser perseguido. Em João 17,14 fala que Deus nos deu a sua palavra e o mundo nos odiou, porque nós não somos deste mundo, como ele também não é. Então, ele coloca algo no nosso coração. E o mundo nos odeia. Alguém que te odeia, vai fazer o bem para você, meu irmão? Ou vai se opor a você? Isso é a oração de Jesus lá em João 17,14. Jesus está orando por ele, pelos discípulos e pelos que vão crer por meio da mensagem dos discípulos. E a oração de Jesus é para que Deus os fortaleça contra o maligno, porque vai haver oposição, como houve também na vida de Jesus. Então, na nossa vida é assim. E quando nós entregamos a vida para Jesus, geralmente a gente ouve o novo convertido falar: mas parece que piorou a coisa depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Parece que a situação está mais difícil, a luta está mais constante. Parece que em vez das coisas melhorarem, todo dia é um negócio novo acontecendo. Porque o mundo espiritual se movimenta em cima da sua decisão. A oposição e circunstâncias que outra hora nós não enxergávamos, agora passamos a enxergar. Mas à medida que nós vamos conhecer a palavra, nós vamos entender isso claramente. Tudo aquilo que cerca a vida de um seguidor de Jesus, de um discípulo. Desde o passado, nós vamos ver os profetas no Antigo Testamento que obedeciam a Deus, as ordens de Deus, e eram perseguidos, né? Mortos, como Isaías, né, foi cerrado ao meio, porque tinham que entregar o recado de Deus, tinham que fazer, cumprir as ordens de Deus, obedecer. E no Novo Testamento não é diferente, com a vida do nosso Senhor, com a vida dos seus seguidores, porque o mundo os odeia. E Jesus deixou claro isso para nós. Mas o mundo odeia um cristão verdadeiro. Um cristão que, como Paulo afirma aqui, que piedosamente decide viver em Jesus. Esses que desejam viver dessa maneira em Cristo serão perseguidos. É só olhar para a igreja primitiva e ver dentro do contexto de Atos o que acontecia com esses homens que viviam por Cristo. Viver piedosamente, nós já falamos aqui, que significado tem isso? É uma completa devoção a Deus. É uma vida inteiramente dedicada ao Senhor, separada para o serviço, né? Refletindo o amor a Cristo, a obediência a Deus, o compromisso com a sua palavra. É a vida de um discípulo, é a vida de um apóstolo. Alguém que decidiu esse compromisso a entregar a sua vida para Jesus, viver para Ele. Mesmo em meio às circunstâncias que eles viveram. Mesmo em meio às dificuldades que todos os cristãos vão enfrentar. Aqui não se compara hoje com o que era antes. No nosso país ainda há liberdade ainda. Ninguém está ameaçando a sua família e você por crer em Cristo. Mas se chegar esse dia, nós vamos estar plenamente conscientes, preparados de que essa perseguição aconteceu com aqueles que vieram antes de nós. E que pregaram, que deram continuidade. Principalmente esse que está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, o preparando para esse tempo. Né? Então, alguém que vive assim, como um apóstolo, pega o exemplo de um deles, Pedro, Paulo, né, Estevão. Pega um exemplo desses camaradas, que viviam a sua vida em prol de Cristo. Como Paulo fala, eu considero o restante tudo como perda. Eu quero conhecer a Cristo, ser achado nele. Então, esses camaradas entregaram a sua vida pelo propósito, pela fé que confessavam. Não tinham dúvida
daquilo que eles viram, creram e daquilo que eles vivem. Então isso, inevitavelmente, trouxe a eles a mesma perseguição que estava sobre o mestre. Só que Jesus, ele alerta sobre isso a eles, em Mateus 10, 17. Pode pôr aqui, nós vamos ler alguns versículos de Mateus 10. E isso se estende a nós. Por isso, talvez no início da caminhada cristã, o cristão ainda, no início, não conhece totalmente as Escrituras. Então ele não vai entender por que já há oposição. Por que talvez no meio da família já vai ter alguém que vai virar as costas para ele? Por que talvez lá no trabalho alguém vai olhar torto para ele? Porque talvez na rua alguém que está possesso já vai falar algo para ele. Porque ainda ele não vai conseguir dimensionar que o mundo o odeia, que o diabo o odeia. E que ali, né, há essa batalha espiritual, porque agora você escolheu a quem servir. E hoje o Senhor vai nos ensinar a ter maturidade em meio às perseguições da vida, para que nós não venhamos a desanimar, não venhamos a nos frustrar, falar, mas ninguém avisou que isso ia acontecer. Né? Calcula, né, a obra que você está construindo aí. Então, mas não para desanimar, para continuar. Então, Mateus 10, 17 fala assim: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunha a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Olha que verdade Jesus está ensinando aqui. 22, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele, no começo do capítulo, ele dá autoridade aos discípulos para curar os enfermos, né? Libertar os cativos em seu nome, fala para eles irem, não levarem nada e tal. E aí ele vai discursando sobre a realidade, a promessa daquilo que eles iriam fazer, sobre a vida deles, mas também ele deixa claro essas condições que iriam acontecer, de perseguições, de serem levados à presença de governadores. E lá em Atos, no capítulo 3, logo isso acontece com Pedro, né? Depois da cura do aleijado à porta do templo, né? Ele é questionado, ele é levado diante do sinédrio, e ele, cheio de autoridade, ele vai responder ali. Deus vai colocando as palavras na boca de Pedro. E as almas vão se convertendo por meio da mensagem, né? A autoridade daqueles homens, né? 3.000 almas, depois, né, se aproximou a 5.000 pessoas crendo, fora mulheres e crianças. Mas ele adverte aqui, né, que haverá essa condição, essa luta tão constante, né, ao ponto de um irmão entregar a morte ao outro, ao ponto do pai, né, e o seu filho se rebelarem um contra o outro, né? E por que isso acontece? Às vezes a gente vê acontecendo até dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quando alguém se converte e o outro não. Porque não andam juntos. Não acontece que dentro da mesma família vão confessar a mesma fé, inicialmente falando. Deus pode depois transformar, alcançar a sua casa por meio disso. Mas, né, no contexto, ainda mais naquela época ali, né, alguém se converter a Jesus, né, abandonar o judaísmo, seguir Jesus, ou pensa num âmbito hoje muçulmano, alguém que entrega, se converte ao cristianismo. Um muçulmano radical vai entregar o filho, né, às autoridades. O judaísmo também, né, vão entregar. Então, assim, é porque não existe isso dentro da família. E nesse mesmo texto de Mateus, acho que é o 33, o Albert continua falando para nós, pulando alguns versículos ali, trazendo essa verdade. Fala sobre negar Jesus, ó. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Que doideira, né? Fica vendo aí o que acontece.
Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. A nora contra a sogra é normal. Os inimigos dos homens serão da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Ele está falando que isso aqui ia ser normal de acontecer. O que não pode acontecer? De nós o negarmos diante dos homens. Seja diante de um familiar que você ama. Quem você ama mais? Cristo ou um familiar? A gente pergunta para a Elozinha sempre está falando agora, né? Pergunta para ela, filha, quem que você ama mais? Ela fala, Deus. Já quebra as pernas. Não é o pai, não é a mãe, é Deus, tá certo, filha, é isso mesmo. Então é algo que nós temos que sempre nos lembrar, dentro da palavra de Deus, que isso acontece. Jesus alertou os discípulos. E nós vamos ver isso aí acontecendo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, muita coisa ao seu redor muda. Muita coisa acontece na sua vida. E nós vamos ver que algumas coisas, para trazer a sua memória aí, se aconteceu contigo, se não aconteceu, como Paulo fala aqui, todos os que piedosamente decidem servir a Jesus serão perseguidos. Ele afirma isso, que vão ser perseguidos. Quem vive uma vida cristã verdadeira, genuína, vai ser perseguido, vai ser oprimido, vai ser excluído, né? São coisas que acontecem na nossa vida. Sermos incompreendidos, porque de uma hora para outra, o cara muda tudo. O cara muda o ciclo de amizade. O cara muda as práticas do passado. Os amigos já vão falar assim, esse cara endoidou. O que será que aconteceu? Mudou o ciclo, mudou as práticas do passado. Vai ser incompreendido. Começou a parar de gastar dinheiro no boteco e ofertar na igreja. Eu falo, meu Deus, não, tá maluco. Né? A prática vai mudando. O cara que jogava bola 6 vezes por semana, começa a ir uma vez por semana para os outros dias, está lá no culto. Não, vou para a igreja. Vai jogar bola hoje? Não, vou para a igreja. Vai fazer isso? Não, vou para a igreja. Vou para a igreja. A rotina muda. Vai ser incompreendida. A família vai falar assim, não, o que será que aconteceu? A não ser que seja um outro cristão. Vai ser excluído daí, porque o papo vai começar a ser diferente. E quando o papo começa a ser diferente, as pessoas que vivem em um outro mundo, como o mundo nos odeia, vão te achar chato, vão te achar inconveniente, vão te achar carrancudo, porque você está num ambiente que já não... Aí você vai estar sorrindo, vai estar lá no fervo, numa balada, com a cara assim, né? Vai ser incompreendido, vai ser excluído, vão parar de chegar convites para você, para aqueles eventos que você costumava ir. Familiares talvez vão parar de chamar você para participar do churrasco da família, porque todo mundo vai estar lá e você não. E coisas que são consequências, né? Estou falando de coisas pequenas, né? São coisas mínimas, mas que às vezes a gente valoriza tanto e fica triste. Melhor é estar em Cristo. Melhor é estar na presença do que em qualquer outro lugar. Né? É o que nós precisamos compreender isso, né? Melhor um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Amém? Você vai ser daí consequentemente insultado. O careta, o radical, mas é porque nós temos, se vivermos piedosamente como os apóstolos, vamos ser insultados com frequência. Porque nós vamos confrontar sempre aquilo que tiver de errado. Vai ser difamado, caluniado. Normal. Faz parte da vida do cristão. Zombar, nem se fala quantas vezes. Desprezar, as pessoas também vão te desprezar. Né? Ser talvez agredido, ainda até hoje eu não passei por isso. Uma agressão física por causa de Jesus. Mas quem sabe um dia isso aconteça. Nós temos que estar cientes que pode acontecer. Né? Ser torturado. Você não foi agredido, muito menos torturado por causa de Jesus. Mas aqueles homens do passado foram agredidos, torturados e mortos. É o ápice, né, da questão, ser morto por causa de Cristo. Privilégio para muitos que viveram isso e esse testemunho salvou, impactou a nossa vida até hoje. Olhar para esses camaradas aqui em vez de dar medo, mas Paulo morreu, Pedro morreu, Isaías morreu,
Eu vou seguir Jesus? Vou nada, vou morrer também. Não, tem que trazer coragem em nossas vidas, né? Porque é um propósito e é uma eternidade, né? Nós vamos ver isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me, né? Em perder a sua vida por minha causa encontrará. Então é isso aí que vale a pena viver. E esse é o ano da maturidade. Então nós precisamos, então, enxergar isso como um privilégio. Você tem um privilégio, representa o reino. A Dani falou aqui, né, o texto, que nós nos tornamos seus filhos. Olha o privilégio que você tem, diferente do mundo que não o conhece, que o odeia. Então você é um privilegiado, porque ele te resgatou desse mundo que o odiava e te transformou em filho. Que bênção é isso na nossa vida. E tudo vai se encaixar na vida de um verdadeiro discípulo. Paulo diz, não são alguns, todos os que desejam viver em Cristo serão perseguidos. Então, se você é um cristão verdadeiro, saiba que hoje você mais uma vez está sendo conscientizado desse risco. Só que sabe o que é o melhor do que ser conscientizado? E que às vezes a gente não valoriza os dias, os encontros, as aulas, as orações, porque tudo isso é preparo. Então você é conscientizado por Deus, é escolhido por Deus e você é preparado por Deus para isso. Como, pastor? Conhecendo a palavra, fazendo parte de um corpo para se ajudar, se edificar um ao outro, para estar unido, ser cheio do Espírito, para ter essa coragem, essa ousadia. Você prepara. Ele salvou, mas ele capacita. Você acha que um homem comum, sem ser cheio do Espírito, vai ter peito para defender o outro, para falar ousadamente, para entregar a sua vida pela causa? Nós precisamos olhar para esse contexto de Cristo aqui, é maravilhoso. Ele nos prepara para isso. Sua vida vai ser uma ameaça para os inimigos. Aqueles homens eram uma ameaça. Né? Chegou eles, né? Tem vários textos na palavra que fala, chegou aqueles que estão perturbando. Quando você chega em algum lugar, fala, e chegou aquele discípulo de Jesus que perturba. Né? Já vai começar a falar desse Jesus, já vai começar a repreender, falar que eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar e não sei o quê. Ou quando você se mistura com o povo lá fora, ninguém consegue separar. Vai falar assim, porque quando eles identificam Pedro, mas esse é um deles. Mas se você entrar no meio do convívio e ninguém notar nada, é difícil separar, hein? Até no final vai separar o joio do trigo. Né? Então agora quando você entra, o ambiente tem que ser mudado. Porque você é uma ameaça, uma afronta ao pecador, uma afronta ao pecado, ao diabo, e por isso você vai ser perseguido, porque você vive na contramão do mundo, e o mundo espera que você aplauda as atitudes, que você se insira nesse contexto, apaixonado pelas coisas desse tempo, que vão passar. Mas o cristão verdadeiro, ele não vai se inserir ali para viver e compartilhar, ele vai se inserir para resgatar, ele vai se inserir para transformar, ele vai se inserir para representar Jesus, gerar vida, curar, libertar, é isso que ele chamou. Só que no pacote vai vir essa perseguição, essa oposição, mas vale a pena, porque você é a luz do mundo e o sol da terra. Eles esperam isso da igreja do Senhor, e nós somos essa igreja que vai amadurecer e vai fazer isso, sem se contaminar. Você não vai ser influenciado, você vai entrar para influenciar lá fora, né? Porque vão se opor a você. Paulo está dizendo, se você for um verdadeiro cristão piedoso, vão se opor a você, vão perseguir você. E aí o que nós vamos fazer? Dar glória a Deus por isso, porque eu sou diferente e eles estão vendo e por isso estão incomodando, porque você está no caminho certo. A pergunta para nós é, estamos dispostos a isso? Vamos
nos mover por amor, como aprendemos ontem? Nós estamos motivados por amar a Jesus e esse chamado tão lindo que é reconciliar o mundo com Deus? Ele fala aos Coríntios que ele faz o apelo por nosso intermédio, por intermédio da igreja. Ele apela para que o mundo se reconcilie com ele, para que o pecador se reconcilie com ele. É nós que gritamos aí fora, sendo voz de Deus, anunciando o Evangelho. É o que esses homens fizeram. Implantaram a igreja aos gentios, enfrentando oposição ferrenha, não só dos judeus, mas de todos aonde eles iam. Então é nesse contexto que Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, o pastor da igreja de Éfeso. Jovem, ali, instituído para cuidar de um povo. Paulo escreve ao seu amado filho, como ele fala na carta, ao meu amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. Porque precisa de muita graça, de muita misericórdia, de muita paz. Paulo preso, escrevendo ao filho na fé, tinha chegado a hora de passar o bastão. Paulo estava ali preso em Roma, né? Essa metrópole inflamada pelo ódio contra os cristãos. Desta vez, já aguardando o último julgamento seu, aguardando a sua execução. Ele sabia da sua morte, do seu próximo, estava próximo do seu encontro com Jesus. E ele não somente combateu o bom combate, guardou a fé, mas ele expandiu o evangelho, aquilo que Jesus o chamou para fazer, quando ele disse, por meio de Ananias, que ele ia mostrar a ele quanto ele deveria sofrer por causa do nome. Ele segue, e sendo avisado pelo Espírito de cada lugar onde ele chegaria, ele iria enfrentar a oposição, ser perseguido, e mesmo assim ele vai em cada lugar. E Deus sempre o avisava antes daquilo que ele iria sofrer. Mesmo assim, impelido pelo Espírito, comprometido com a obra e amor a Cristo, ele vai implantando igrejas, ganhando almas, estabelecendo presbíteros, pastores, e se empenhando em lembrar desses homens e escrever para esses homens, mesmo ali com a morte iminente vindo. A preocupação está em fortalecer o seu parceiro, o seu amigo, a não desistir. E ele escreve a Timóteo com esse amor. Formou esse líder e sabe da capacidade desse líder. Essa é uma carta de encorajamento a Timóteo. Está encorajando o seu filho na fé e, consequentemente, a todos os seus leitores, como eu e você. Não é para você ficar com medo, é para você se sentir encorajado, fortalecido. Ele quer incentivar Timóteo. E dentro dessas cartas aqui, ele fala para Timóteo, desperta o dom que há em ti, fortalecendo a Timóteo. Lembra da sua fé não fingida, que estava também nos seus parentes, na sua mãe, na sua avó. Lembra do evangelho que te salvou, que você aprendeu desde criança. Não se envergonhe desse evangelho. E muitos talvez possam sentir vergonha no ambiente que está inserido de falar do evangelho. De falar que é cristão, de pregar a palavra de Deus. Vão me excluir da roda se eu falar que eu sou crente. Vão me excluir se eu repreender uma falha, um erro, se eu não participar da roda de fofoca, se eu não participar da rodinha que vai tirar proveito de alguma coisa dentro da empresa. Vão me excluir se eu falar que eu não quero. Se eu não participar do roubo, se eu não participar de qualquer coisa. Não é errado, eu não quero participar. Obrigado até aqui. Daqui para lá eu não vou. Nós precisamos lembrar disso. Ele fala a Timóteo, suporte os sofrimentos comigo. Dentro dessa carta, ele incentiva a Timóteo a apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra. Ele está incentivando. Olha que cuidado desse homem com seu filho na fé.
Tudo isso nesse contexto para despertar nele e em nós esse dom que Deus nos chamou. Essa graça maravilhosa que Ele nos chamou para manifestar o reino excelente. É o melhor chamado que alguém pode receber. É a coisa mais maravilhosa desse mundo. Representar aquilo que é maior que tudo, como nós cantamos. Que o restante todo foi criado por meio dele, para ele. Você é esse representante que ele chama a se levantar, despertar o dom, a se apresentar como obreiro aprovado, a lembrar daquilo que estão ensinando você a cada dia. Uns desde a infância, outros adultos, outros já velhos, mas estão sendo ensinados a verdade do Evangelho da salvação. Então lembre nos dias de perseguição essas palavras. Lembre no dia de perseguição das promessas que há em Cristo Jesus e apegue-se a elas com firmeza. Ate a elas no seu coração, porque isso não vai te desmotivar, isso vai te trazer esperança até na morte. Porque a morte não é o fim, mas é o começo da eternidade com o Senhor. É o último inimigo a ser vencido, é o último obstáculo. Vai ter medo de morrer, irmão? Paulo fala, eu queria partir para com Cristo, mas por amor a vocês eu prefiro ficar. Porque ele tem algo ainda a fazer, estabelecer, né, preparar a igreja, implantar a igreja. Mas um verdadeiro cristão se perguntar para ele, o que você prefere? Continuar aqui sobre essa terra, esse mundo de iniquidade, ou você prefere partir e estar com Cristo? Tchau, obrigado, filho. Pior para quem fica, fui. Mas por amor a mulher, os filhos, a igreja, nós temos um trabalho ainda a fazer. Tem muitos lá fora morrendo sem Cristo, que precisam de uma igreja e de discípulos piedosos, que vivem por amor a Cristo. Então o que te motiva tem que ser o amor a Cristo, para se apegar com firmeza a esse amor, a essa fé inabalável que ninguém tira de você. Você acha que a prisão tem poder para tirar o amor de alguém a Cristo? A perseguição tirou de Paulo, de Pedro, o foco. Uma gripe tira nós de um culto. Uma semana de problema financeiro, de escassez, desestabiliza nossas pernas. A gente quase não se aguenta e murmura. A perseguição é outro nível. Por quê? Porque ainda não estamos maduros o suficiente para entender que nós seremos perseguidos. Todo o cristão verdadeiro será perseguido. E isso é uma prova de que estamos no caminho certo. Porque há oposição. Se não está tranquilo, você não é uma ameaça para ninguém. O diabo não tem que ter medo de você, não tem que pôr obstáculo. Por quê? Porque não causa impacto nenhum a minha e a sua vida. Agora passa a causar impacto e aí você vai ver a coisa estreitando. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Tudo isso é real desde o princípio, desde o começo, né? E o texto de Mateus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo está escrevendo a Timóteo, vamos voltar para Timóteo, né? Lá no capítulo 3, dentro do contexto, como de costume a gente fala, Paulo está alertando Timóteo que está ali, passando o bastão. Sua morte está às portas. E ele tem que preparar esse jovem, fortalecer esse jovem, para que ele continue pastoreando firmemente. E aí ele fala no começo do capítulo 3 sobre a impiedade dos últimos dias serão terríveis. O que Timóteo, como pastor, vai enfrentar, e o que nós enfrentamos hoje, nós vamos ver que está ali, ó, o comportamento do mundo, né? Aí fora. Olha do 3 ao 5, vamos ler. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Parece com o quadro que se desenha na realidade dos dias atuais? Sim ou não? Agora, num ambiente desse, você vai ser hostilizado? Sim ou não? Um cristão verdadeiro vai sofrer? Vai. É o que nós vamos enfrentar. Porque tudo isso aqui nós vamos estar o quê? Na oposição de todos esses comportamentos. Seja de um falso mestre, seja do mundo lá fora, seja de um falso cristão, que Paulo fala também que nós não devemos nem comer com aquele que se diz irmão, mas não é. Que faz totalmente o contrário do que o irmão faria. Prova que não é um cristão verdadeiro. Porque não há arrependimento, não há mudança. Há sempre uma vida e um mundo de iniquidade. Conseguimos enxergar aqui por que há tamanha oposição e Paulo preocupado? É a realidade do mundo que vivemos. Tudo aquilo que nós cremos confronta tudo isso aqui que acabamos de ler. E é a condição do mundo aí fora. É a condição que está escancarada ao nosso redor. Isso vai gerar confronto, irmão. Vai gerar batalha, vai gerar oposição, vai gerar perseguição. Às vezes, né, nós não compreendemos. Nós começamos aqui os dias de oração, os dias, nesses 11 dias. Quantos ataques as famílias sofreram? Quantos ficaram enfermos? Quantos aí passaram dificuldades, lutas, guerras? Mas a gente sempre, às vezes, não olha para o lado espiritual da coisa. Nós não devemos espiritualizar tudo também. Mas muito do mundo espiritual está envolvido em cada condição. Para quê? Para que você não venha ser fortalecido, para que você não venha receber, para que você não venha orar, para que você não venha buscar. Então nós precisamos lidar com isso, maduros. Conscientes de que o mundo, à nossa volta, espiritualmente está acontecendo. Há uma guerra espiritual. E nós vencemos, como o Márcio falou, na ministração dele. As armas, jejum, oração, palavra. Vida constante, né, com Deus. Então é isso que nós vamos aprender aqui. Amém? Então, diante dessa situação, Paulo vai instruir Timóteo. Ele está instruindo diante dessa responsabilidade do que é cuidar da igreja naqueles dias, de tamanha oposição que eles viviam. Há uma preocupação. Agora, hoje é muito tranquilo, então talvez por isso que a gente não se importa tanto em vir, em ler, em buscar. Porque está tudo tranquilo, não tem essa condição tão terrível como a deles, para mim me apegar tão firmemente assim, né? Então, como está meio relaxado, eu levo a vida meio relaxada, a gente lê relaxadamente, ora relaxadamente, faz o ministério relaxadamente, e está todo mundo relaxado e apanhando-se, consequentemente. E levando uma vida mais ou menos. E Deus não chamou a gente para levar uma vida mais ou menos. Levou para ele levar uma vida séria em Deus, compromissada e comprometida com Ele. Amém? Aí ele fala no versículo 10, ele vai trazer para nós uma reflexão para Timóteo. Vai lembrar Timóteo do seu exemplo e começa até chegar ao versículo 12 e seguir adiante. Estou pulando alguns versículos aqui para nós entrarmos dentro desse contexto que Deus colocou no meu coração. Versículo 10 diz assim: mas você, diferente daquela condição do 1 ao 5, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou.
Paulo está falando a Timóteo, ei, mas tenha calma aí. Olhe que é normal ele estar preso, né? Como se estivesse falando isso. Deus avisou, Jesus falou. Não se preocupe, continue firme, né? Você tem seguido de perto, o que você tem que se apegar? Ao ensino. Você tem seguido de perto o meu ensino. Você tem que fazer o quê, Timóteo? Olha para a minha conduta. Você esteve comigo, sabe do ensino, da conduta. Olha para o nosso propósito. Que propósito maravilhoso nós temos. Que privilégio nós temos. Jesus nos encheu do seu espírito, nos comissionou a representar esse reino. Não é? Olha para o propósito, olha para a minha fé. Será que a gente pode falar para o outro que está chegando? Olha para a minha fé. Hã? Falar, Albert, bater no peito assim, falar para o que vai chegar ali. Olha para a minha fé. Daqui um tempo, né? Eu brinquei com o Márcio, falei com ele, né? No dia que ele ministrou, com meu coração grato, como Paulo falando a Timóteo, a meu amado filho na fé. Graça, misericórdia e paz. Olha para a minha fé, seu Márcio. Se apega nessa fé que nós confessamos, na minha paciência, no meu amor, na minha perseverança, nas minhas perseguições. Olha para as minhas perseguições, os sofrimentos que eu enfrentei. Paulo fala para ele olhar para isso. Fala, ei, olha, a Antioquia, né? A Antioquia foi onde Barnabé chamou Saulo para ir com ele. Em Antioquia foi onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, reconhecendo os seguidores de Cristo por aquilo que eles representavam. Foram chamados, a identidade desses caras agora é cristão, porque eles, né, estão, né, mostrando que estavam e caminham com Cristo. Em Antioquia, a oposição era tão pequena, tão simples como a nossa, que em Atos capítulo 12, Herodes manda matar Tiago à espada, irmão de João. É lá nessa cidade que Tiago é morto à espada. É nessa cidade que Pedro estava preso, iria ser julgado e ser morto, mas um anjo milagrosamente entrou e tirou Pedro da prisão. Atos capítulo 12. Na outra cidade que ele compartilha aqui, que é Icônio, depois desses acontecimentos, eles vão para essa cidade. Lá Paulo e Barnabé foram novamente à sinagoga pregar e ousadamente pregaram ali e uma multidão de judeu e gentil creia na mensagem que esses camaradas carregavam. E por eles crerem, e a multidão crê, o que se levanta? Inveja. O que se levanta? Oposição. E o que eles planejam então? Perseguir, torturar e apedrejar esses homens. Aí eles fogem de Icônio e vão para Listra, essa outra cidade. E lá, aonde Paulo foi apedrejado tão violentamente, que eles deram ele como morto e o arrastaram para fora da cidade. Ele está falando para Timóteo, lembra desse tempinho gostoso que eu passei aí? Ó. Mas por propósito, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi picado de cobra. Ele fala assim, de todas essas coisas, o Senhor me livrou. Ele está falando, ei Timóteo, olha para isso, olha para essa fé, olha para esse contexto, se apegue, né? Nessa fé e no exemplo que eu te deixei, meu filho. Porque essa afirmação do 12 é verdadeira. Daí ele fala, de fato, ele fala para ele se apegar dos sofrimentos dessa cidade, refletir sobre tudo isso. Ele fala, de fato, todos que desejam viver em Cristo Jesus serão perseguidos, que é o versículo chave dessa mensagem. Todos vão ser. Aí ele fala, 13, contudo, os perversos e impostores, né, que são os homens maus, os falsos mestres, o mundo aí fora já está condenado, né? Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É isso que acontece com o falso mestre. O falso mestre, ele engana e ele mesmo se engana. Ele engana e é enganado. Tal oposição está indo de mal a pior.
Porque a mais profunda escuridão está reservada para esses homens. E nós, salvos, alegres, presos, mas convictos de salvação. Oprimidos, mas convictos de salvação. Caluniados, mas convictos de salvação. Apegados com firmeza à fé. Porque nós sabemos que esses sofrimentos leves e momentâneos não vão se comparar com a glória que há de se revelar. Quem para um coração apaixonado por Jesus, irmão? Quem para um coração que ama Cristo? Aí dentro dessa condição toda, nós devemos o quê? Buscar alcançar a maturidade para lidar com isso. É o que Deus quer tratar hoje nessa manhã aqui. Ele quer que alcancemos a maturidade para lidar com a perseguição e a oposição. Versículo 14. Você, porém, permaneça. Pega isso no teu coração. Paulo falando a você aí. Quanto a você, está difícil. Está complicado. Está tendo oposição. Está difícil de continuar. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. E das quais tem convicção. Pois você sabe de quem aprendeu. Quem sabe de quem aprendeu? Está convicto? Porque desde criança você conhece as sagradas letras, falando a Timóteo, que são capazes de torná-lo sábio. Ou você duvida que isso aqui é capaz de tornar sábio? Quem que é a fonte de sabedoria, irmão? Então, se apegue a essa palavra, sagradas letras, que é capaz de tornar sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E o resultado vai ser o quê? Permanecer fiel. Você, porém, meu amado filho, permaneça fiel às coisas que aprendeu. Paulo está dizendo isso. Ei, igreja, permaneça fiel àquilo que vocês aprenderam, a essa fé convicta que salvou a sua vida. Pois você conhece a palavra que te trouxe salvação, mediante a fé. Apegue-se firmemente a ela. O pleno conhecimento dessa palavra vai ajudar em todas as ocasiões. Em tudo o que você necessita, essa palavra vai te ajudar. Ela é lâmpada para os seus pés. Ela vai prepará-lo. E aí vem o 16. Essa palavra que prepara. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus, o homem de quem? De Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você valoriza isso aqui, irmão? Se apegue nisso aqui, ó. Porque nos dias difíceis que vão vir, e vão vir, a perseguição a todo o cristão verdadeiro vai acontecer. O mundo espiritual já acontece. Fisicamente ainda não temos esse nível desses homens. Mas só vamos aguentar se nos apegarmos à fé e à palavra de Deus. A certeza disso. Jesus também diz algo em Mateus 5, 11 e 12. Lembrem-se, mente preparada. Lembrar? Mente preparada. Olha só que top isso daqui. E nós vamos ver na vida dos discípulos. E vamos caminhando para a conclusão já aqui, irmãos. Hoje vai acabar mais cedo. Vou falar o que Deus mandou aqui mais uma vez. Bem-aventurados, 5:11, né? E 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Bem-aventurados é felizes. Tá? Feliz será você, bem, Alexandre, quando por causa de Jesus os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. 12. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa. Na onde? Na onde? Quem que vai ser desmotivado, querido? Tudo isso que você está passando agora vai ter uma recompensa lá. Lá!
Aí o exemplo do Antigo Testamento, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aconteceu, ele está falando para os discípulos. Se animem. Fiquem alegres, porque no passado aconteceu isso com os profetas. E aí o conto de fada vem. Né? O evangelho dos ursinhos carinhosos. Você vai ser amado. Você vai ser cuidado. Né? O mundo vai te aplaudir. Você é só... Não, nada a ver com o evangelho. Não, nada a ver com o evangelho. Compreende? Amém? Aí, ele fala isso para os discípulos. Bem-aventurados serão vocês. Amém? Aí nós vamos ver isso acontecendo na vida dos discípulos. A reação deles. E nós estamos falando de aprender a amadurecer para o sofrimento, pela perseguição. Então nós vamos olhar para esse contexto aqui, para nós aprendermos como esse versículo aqui dessa bem-aventurança cai no coração daqueles homens. E o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou. A palavra diz. Né? Ele vai estar conosco, né, até a consumação dos séculos, sempre. E o Espírito dele vai nos ensinar, vai fazer nos lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou. Aí vem, né, acontecendo na vida dos apóstolos, como disse. Pedro, diante do Sinédrio, corajoso. Né? Põe lá para mim, Atos 4:13. Diante do Sinédrio. Olha lá, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com... Porque aqueles camaradas simples, pescadores, sem conhecimento, homens comuns, falando com tamanha coragem, propriedade, eles perceberam o quê? Que eles estavam com Jesus. O que ele tem aqui, não falta que o Espírito deu, a palavra diz que ele nos deu um espírito de coragem, de poder e de equilíbrio. O cristão tem que ser corajoso, firme. É isso que nós temos que ser, o que Pedro está sendo, porque o Espírito capacitou a isso. Aí a oração dos primeiros discípulos pedindo capacitação vai mostrar que uma reação é ser corajoso. Atos 24:29. A oração dos discípulos ali. Atos 4:29 fala assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas, né, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Um crente verdadeiro, genuíno, ele é corajoso, não é covarde, não. Esses caras não arredaram o pé, não botaram a mão no arado e olhou para trás, não, né? Depois que foram cheios do Espírito, nós conhecemos a história de Pedro. Esses dias o pastor aqui ministrou sobre eles voltarem a pescar. Mas Jesus foi e, amando-os, inseriu, trouxe de volta ao meu propósito, encheu eles desse espírito de coragem, para eles cumprir o propósito. E assim é na minha e na sua vida. Bem-aventurados, né? Aqueles que sofrerem humilhação por causa de Jesus. Quando eles vão presos, em Atos 5, fazendo milagres, né, sinais, Deus confirmando essa oração deles aqui no capítulo 4, para Deus confirmar, fazendo milagres, sinais, eles vão presos. E diante da humilhação, diante da prisão, há um sentimento no coração desses camaradas. Essa bem-aventurança, essa alegria. Versículo 41 do capítulo 5, Albert, de Atos, por favor. O Ministério do Louvor, se quiser subir também, pode subir para se preparando. Nós vamos caminhando para o final da mensagem. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Eles saíram da prisão, ameaçados a não falar mais nesse nome, e eles se alegraram porque estavam passando
por causa da causa. Eles estavam passando aquilo por causa do nome de Jesus. Então, em vez de, ó céus, terra, não, por favor, eles estavam alegres, porque eles estavam padecendo, sendo humilhados por causa do nome de Jesus. Eu olho e vejo isso dentro do pacote do Sermão do Monte ali. Felizes serão vocês, porque a recompensa é nos céus. Esses caras devem imaginar, olhar assim e pôr no pacote. Eu falo pôr no pacote, é pôr na lembrança. Mais uma para mim receber no céu. Mais uma para minha conta. Eu fui preso por causa dele. Eu apanhei por causa dele. Eu fui humilhado por causa dele. Mais uma recompensa para mim lá. Vamos para a próxima. E esses caras vão lá de novo, pregar de novo na porta do templo. Vamos acumular isso aí ou não? Ó, recompensa, recompensa, recompensa. Mas você é chato? Recompensa. Mas você é insuportável? Recompensa. Eu não vou chamar você para festa. Recompensa. Ó. Só acumulando, irmão. Tesouro no céu. É isso que nós temos que fazer. Outra coisa difícil, mas é capaz na vida desses caras. Misericórdia e perdão. A vida de Estevão. Isso aqui é complicado. Mas o cristão vai passar por isso. Ele trouxe aquele sermão tão forte no capítulo 7. No final do sermão, ele roga por aqueles que mataram ele. Por aqueles que estavam ali torturando, apedrejando ele. Atos 7,60. Ele fala as palavras de Jesus. Ele usa a mesma palavra rogando ao Pai, para que o Pai perdoasse os seus inimigos, para que o Pai perdoasse. Mais uma no pacote, ó, mais uma no... Olha o que ele fala ali. Então caiu de joelhos, depois de ver Jesus. Volta um versículo antes, por favor. Enquanto o apedrejavam. Olha que sensacional isso. Marcinho, quanto estão lá falando mal do você, Marcinho? A família, foi isso que careca ali, tá complicado. Estão acusando, estão te batendo, estão te massacrando. Você está lá orando ao Pai. Essa visão aqui é sensacional, né, dele. Ele chorava. Senhor, Jesus, recebe... a visão está no outro, né? No anterior ainda. Mas aqui... não, volta para lá mesmo. Mas ele tem a visão de Jesus à direita do Pai, né? Aí fala assim, ele chorava, Senhor, recebe o meu espírito. Você já sabe para onde vai. Essa é a certeza. Recebe o meu espírito. 60. E então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não considere culpados deste pecado. Ou seja, Senhor, perdoa esse povo que não sabe o que está fazendo. É o que Jesus estava fazendo. Ele está perdoando e orando pelos inimigos, que é o que Jesus instruiu a fazer também. Orem pelos seus inimigos. Aqueles que te amaldiçoarem, abençoem. Ame, né, os inimigos. Você vai trazer para o teu convívio? Não, mas ele está aqui clamando. Eles ainda não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Jesus veio para morrer por causa dos pecadores. Então estão te acusando, Marcos? Estão te acusando, Alexandre? Pai, perdoa eles. Ilumina a mente deles para eles conhecerem o Senhor também. Para que eles possam entender o porquê que nós estamos dispostos a serem apedrejados dessa maneira. Mas é por amor a eles, como o Senhor também os amou. Né? Amem também os vossos irmãos. Amem os inimigos, os que os perseguem. E tendo dito isso, ele o adormeceu. Ele foi para os braços do Senhor. Jesus rogou o Pai. Lucas 6:27. É sensacional isso aqui, querido. Não tem como o teu coração não se encher. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam-os bem aos que os odeiam, abençoem os que te amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater na sua face, ofereça-lhe a outra. Se alguém tirar a sua capa, não impeça de tirar a túnica. Ó, só acumulo, só vamos acumular. Pai, perdoa. Pai, perdoa. Levante, querido, fica de pé.
Eu quero fechar como um incentivo de Paulo. Senhor, eu quero te louvar. O Senhor tem nos alimentado nessa manhã. Se quiser apagar as luzes ali, querido. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero fazer uma leitura de um texto do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios. E eu quero que você ouça com atenção e ore ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero ser maduro dessa maneira. Eu quero ser bem-aventurado, eu quero ser feliz quando alguém me oprimir. Eu quero lembrar dessa palavra dessa manhã, Pai, para me amar até os meus inimigos. E acumular, Senhor, isso, essa recompensa, porque eu aguardo essa recompensa no céu. Eu quero ser esse cristão piedoso, verdadeiro, que vai ser perseguido, que vai ser uma ameaça para todos que estão aí. Por inimigo, o diabo vai temer quando eu chegar, porque a tua presença me escolheu para fazer o impossível acontecer. Feche os seus olhos. Eles vão fazer aqui um fundo baixinho aqui para nós. Depois nós vamos adorar uma canção com toda a convicção. Diz assim a palavra do Senhor para você nessa manhã. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, crê, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé. Nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transborde as ações de graças e glórias a Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves, momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Você pode glorificar o Senhor e adorá-lo